Pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala aqui é o pastor e conferencista internacional Ademir Vollinger, pregador do Espírito Santo de Correia Pinto, Santa Catarina. Estou aqui no Monte orando, dá uma bênção de Deus. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre do ministério do pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo, da missionária Rúbia, sempre em busca de uma ovelha perdida, e dessa obra de avivamento e evangelística que nós fazemos. Eu quero deixar aqui 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pois bem, o pastor Ademir Vollinger aceitou Jesus no ano de 96, lá na cidade de Ponte Alta do Sul, aqui em Santa Catarina. Fui doutrinado pelos irmãos da Assembleia de Deus. Eu me lembro que o pastor no tempo era o pastor José Miguel, ali os cantores do trio Alexandre, que canta em Oliveira Verdadeira. Uma bênção Deus foi no tempo dele, que eu me converti, fui batizado nas águas e eles me doutrinaram. Quem me doutrinou foi aí os irmãos da Assembleia de Deus, que alguns já estão na eternidade, tem alguns vivos ainda, que nem o irmão João Lima, o Paulo Galicós, que é missionário, que deu aula para mim de paracletologia e a doutrina do Espírito Santo. E demais irmãos aí que já foram para a eternidade, como meu pai na fé, que me pregou, profetizou para mim, o falecido irmão Amadeuzinho Córdova, o irmão Amadeu Córdova, chamado de Amadeuzinho, uma bênção de Deus, o evangelho chegou até mim, Jesus me chamou. Jesus Cristo me batizou com o Espírito Santo, me deu dom do Espírito Santo, também de profecia, revelação, e demais dons aí que o Espírito Santo acrescentou através da sua vontade para me exercer o ministério que exercemos hoje. Pois bem, eu sou o pastor Ademir, nós viajamos aí pelo Brasil e pelo mundo, fomos missionários integrados da Assembleia de Deus dos Resgatadores da Última Hora de Correia Pinto, na cidade de Monte Caseiro, na província de Corrientes, na Argentina. Fizemos um bom trabalho missionário e a gente voltou. Deus me deu uma visão que eu tinha que andar de carona com os caminhoneiros aí pelo Brasil e mundão, pregando o evangelho, pregando aí para pessoas perdidas nas BR, posto de combustível, debaixo dos viadutos. Então aí a gente renunciou à nossa vida. O pastor Ademir, minha formação, tem meu 2º grau, tem aí um curso profissionalizante que eu fiz de química, minha esposa também tem aí os seus diplomas. Então a gente renunciou tudo para fazer o trabalho de Deus, para obedecer o chamado. Então tudo começou a acontecer com a minha conversão, a qual Jesus Cristo me deu os talentos, que hoje a gente exerce esse grande ministério. E Deus aí nos consagrou, nos levantou para fazer missão. E andamos aí com os caminhoneiros pedindo carona, por esse Brasil. Disse que não era para me cobrar nada. Eu vendia no tempo as fitas cassete, CDs e DVDs de pregações. Deus me proibiu de fazer comércio na casa dele. Então Deus disse que eu vivia da fé e Deus aí foi abençoando. Então já no ano de 99, Deus aí me agraciou, Deus me revelou a irmã Rubinha. Eu não conhecia minha esposa, eu casei pela revelação do Espírito Santo. Deus mandou na casa dela, dia 2 de janeiro de 99, sem saber onde a irmã Rubinha morava, e ainda Deus usou um presbítero, que é falecido, que era das Assembleias de Deus em Lages, que me deu as alianças. Eu fui na casa dela, já com as alianças, e marcamos o noivado para 30 de janeiro, de 99, o dia que eu fui lá foi dia 2 de janeiro de 99, marquemos o noivado para o dia 30 de janeiro de 99, e a primeira data do casamento nós marcamos para dia 22 de maio. Mas daí minha esposa foi no culto, no mesmo dia que nós ali tratemos o casamento. Deus falou com a minha esposa que era para adiantar a data do casamento, que a pressa era de Deus. E a gente casou dia 17 de abril de 99. Faz 26 anos, vai completar agora, que fazia missão com a irmã Rubinha pelo Brasil e mundo.
temos aí, né, o grande Ministério de Avivamento Abapai, sempre em busca da ovelha perdida, e foi lançado o projeto Vem com a gente fazer missão, a qual a gente faz missão e também assistência social para ajudar os pobres. E a intenção desse projeto, desse ministério, é ir em terras distantes, em lugares paupérrimos de difícil acesso, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém vai. Esse é o objetivo, né, desse grande projeto, e tem aí, né, tudo pela fé. Estamos agora já se programando. Deus, né, revelou para minha esposa e para mim. Para minha esposa revelou, né, para ir para Rondônia, ali para Ariquemes. Então já estamos se preparando, e Deus revelou para mim que é para mim para Manaus. Deus me mostrava ali índios ali em Manaus, né, naquela visão, índios sem braço, sem perna, e o Espírito Santo falou para mim: agora você vai para Manaus com a tua esposa, né, e vocês vão para Rondônia, vão para Ariquemes e demais localidades para fazer uma grande obra para mim. Então nós estamos se preparando, sabemos que vamos ali enfrentar dificuldades, é uma resistência, né, do inimigo, a gente sabe que tem da obra, mas nós se dedicamos à obra do Senhor. E Deus falou para mim, na segunda visão, Deus me mostrava um mapa de Manaus, né, e passava como se fosse um filme de índios, né, ali passando de aldeia por aldeia. O Espírito Santo falou comigo: Ademir Vollinger, eu quero você em Manaus. Então, nós estamos se preparando, né, estamos orando já para Deus levantar aí pessoa para nos ajudar, né, nas passagens, para Deus preparar tudo, para nós ir lá fazer essa missão e também fazer uma assistência social, segundo assim que o Senhor já tem nos incumbido para fazer. Então, estou deixando aqui, né, esse vídeo, né, que foi pedido para mim fazer, né, falando do meu trabalho. Nós andamos de carona, meus amados irmãos, né, com caminhoneiro. Eu não tenho meu automóvel ainda, porque Deus, a profecia de Deus para mim, foi que Deus começou a falar conosco, quando Deus falou, foi no ano 2000. A minha filha, a Midian Neto Vollinger, que é minha filha, minha única filha, viajou conosco desde o ventre da minha esposa até os 17 anos. Ela viajou 17 anos conosco, fazendo missão, né? E graças a Deus, e Deus sempre abençoou ela, nunca perdi aula, né? Sempre demos primazia também para nossa filha, porque ela era uma criança, e ela sempre fez a obra de Deus juntamente conosco, e serve ao Senhor até hoje com nós. Hoje ela tem 25 anos, né? Vai para 26, e Deus tem abençoado. O trabalho que nós fazemos é árduo, às vezes tem que sair de madrugada, né? Esperar com quem não marcou. Deus usou aí, né, uma pessoa, um empresário, né, e nos deu a carteira de motorista para mim. Eu tenho carteira para carro e moto, mas a profecia que Deus entregou para mim há mais de 20 e poucos anos atrás, que Deus me mostrava eu no meio de BR dupla, pregando o evangelho, e Deus disse que eu ia pregar para cá, eu via caminhões brancos passar, carros pequenos, e chamar o meu nome e dizer: Ademir Vollinger, venha que eu preciso de você. E Deus me incumbiu, né, me deu essa missão para pregar para os caminhoneiros, para pregar para prostitutas, homossexuais, andarilhos de estrada, posto combustível. Então fazemos esse trabalho, né, com todo o amor, todo o carinho, tudo pela fé, né? E como falei para os irmãos, né, eu sou formado em química, né, eu era para ser médico, eu rejeitei o meu sonho, né, para receber o grande chamado de Deus. A minha esposa também renunciou à vida secular dela para viajar, para ter disponibilidade para viajar comigo. Eu nunca viajo se a minha esposa não for comigo. Aonde eu vou, a minha esposa está junto, porque a ordem veio direto de Deus. Desde quando nós casamos: pegue a tua esposa e vai. Foi Ele que me deu a minha esposa, então nós fazemos um trabalho junto. Nós somos conhecidos como os dois ungidos, porque ela prega, eu também prego, e também desde 2016 nós se tornamos aí, né, os dois ungidos, como a turma chama nós, que comecemos a pregar junto na mesma hora, na mesma mensagem. A Marrubinha é forte em missão e evangelismo pessoal em massa, é formada em doutor em missologia, né? Eu sou formado aí, né, pelo curso de pastor, primeiramente por Deus, depois os estudos seculares, né, de teologias que a gente fez, para estar aprimorando. Estamos aqui, então nós sabemos o que estamos fazendo, e a obra de Deus não pode parar. Nós não somos dinheiristas, jamais vamos ser correr atrás de fama, de sucesso,
bom, né? Ou aí de Pix, como muitos estão fazendo. Não, nós fazemos aqui o que Deus, né, manda nós fazer. E recebemos o que Deus manda nós receber. Tem pessoas aqui que nos dizem, ó, pastor Ademir, Deus me tocou para me ajudar essa obra, amém. A gente recebe com todo carinho, porque sabemos que a obra não é nossa, é de Deus. Então nós fazemos um trabalho, é dificultoso, irmãos. Os irmãos que têm automóvel sabem, quando você viaja, você tem ali as tuas despesas, tem o seu conforto, né? E os irmãos sabem que já com automóvel já é difícil, imagine sem. Você estiver de madrugada, Deus falar com você, sai daqui agora, você vai para tal lugar que eu quero que você vá. Então a gente está disponível para fazer, nós temos essa coragem. Então estou aqui, né, contando um pouquinho, ó, da nossa trajetória. Deus nos chamou para fazer missão e avivamento, né? Sou formado aí, como diz para os irmãos, meu caráter espiritual, a minha espiritualidade, através da palavra, em Atos capítulo 6, versículo 4, mas nós se dedicaremos ao ministério da oração da palavra. Esse dois ministérios que está na minha vida, que eu não abro mão, é o ministério da oração e da grande palavra de Deus. Toda a profecia tem que estar embasada na palavra. E hoje, né, estão um monte de profetas se intitulando, estão usando Deus que Deus não enviou. Então a gente tem muito cuidado, né? Eu estudei sobre profecias bíblicas com pessoas, né, que entendem o assunto, que então para usar e exercer esse dom na vontade de Deus, e Deus o tem abençoado. Até hoje, né, todas as mensagens proféticas, né, que foi proferida através do pastor Ademir e da missionária Rúbia, todas se cumpriram. Pessoas testemunhando, pessoas aí, né, que receberam a bênção e até mesmo batismo com o Espírito Santo, porque nós pregamos salvação, cura, libertação e o batismo com o Espírito Santo e fogo, e Jesus voltará. Sabemos que ele vai voltar. Então está aqui um testemunho, né, que a gente está fazendo trabalho de Deus com dificuldade, mas estamos fazendo. E vamos atingir agora Rondônia e Manaus para a bênção de Deus. E demais localidades aí que Deus já determinou. Tivemos já no Nordeste.